É uma alegria estarmos reunidos para a segunda jornada de oração. Antes de começarmos, nós vamos invocar aquele que é o comunicador perfeito. O comunicador perfeito é o Espírito Santo de Deus. E vamos invocá-lo a partir do coração imaculado de Maria, conforme ela nos ensinou. Então vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. É uma alegria a gente poder, mais uma vez, meditar a palavra do Senhor. E eu penso que, muitas vezes, e por muitas formas da nossa vida, em cada dia, é preciso que a gente comece a rever a nossa caminhada espiritual. Porque se tem uma coisa que ninguém nos pergunta, é como é que vai a nossa vida espiritual. A gente se encontra com os amigos, no ambiente de trabalho, no ambiente de família. As pessoas perguntam, como é que vai a sua vida afetiva? Como é que vai a vida familiar? Como é que está o seu trabalho? Mas ninguém é capaz de perguntar para você, e a sua caminhada espiritual, como ela anda? E nós corremos o risco de ter colocado a nossa vida espiritual no piloto automático e caminhar assim, achar que é assim. Até que de repente algo acontece que exige de nós saber exatamente qual é a fé que temos, né? De verdade, né? O que realmente é aquilo que nos sustenta? Como está escrito na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 9, ele diz, esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Mas é claro que não é qualquer fé, né? A fé que vence o mundo é aquele que continua dizendo, é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Mas como é que eu posso estabelecer uma relação de acreditar em alguém, se eu caminho com aquela fé que eu ganhei, né? Que todos nós recebemos o dom da fé no batismo. Mas o que nós fizemos com essa fé, né? A fé é uma aliança de amor. Mas eu vou fazer essa aliança de amor com um desconhecido? Não. Eu tenho que fazer a aliança de amor com quem eu conheço, né? A nossa fé, o cristianismo, ele não está baseado numa ideia. Ele é baseado em uma pessoa, né? Então, a nossa fé é numa pessoa, é um nome, é aquele que veio ao mundo por nós, por amor infinito do Pai, né? Ele permite que o sol venha ao mundo, né? Que Jesus veio ao mundo. E é para a gente poder viver dessa fé, como São João nos diz, é preciso que a gente trabalhe, que a gente cultive e que a gente cresça na nossa fé, né? Mas porque essa nossa fé em nome de Jesus, no nome dele, ela tem que estar sustentada em 2 alicerces, né, que nós vamos conversar. Sem esses 2 alicerces, a gente não caminha. É tão interessante que às vezes quando para avaliar a nossa vida, a gente acha e se encontra, né, e observa que a gente está estacionado. E eu queria dizer para vocês que não há parque de estacionamento espiritual. A gente está sempre a caminho. Nós somos peregrinos, né? Nós estamos aqui caminhando de volta para a casa do nosso Pai. Então, nós estamos sempre em movimento e a nossa fé é essa caminhada, né? Porque a primeira coisa que tem que sustentar a minha fé é a confiança, é o abandono, né? O segundo sinônimo de fé é confiança. Mas como que eu confio em alguém que eu conheço mais ou menos? Que eu tenho uma noção de quem é, mas eu não me coloco diante dele, né? Para poder caminhar na minha fé, para poder caminhar com o Senhor, para caminhar e ter uma confiança incondicional, eu preciso conhecer. Se eu não conhecer, eu não entrego, eu não me coloco diante dele,
Eu não vou fazer as coisas como deveria fazer. Pensa numa coisa, o milho só vira pipoca se ele é colocado no fogo. Nós só vamos ter uma fé capaz de nos transformar à medida que a gente se entregar. A quem? Ao Espírito Santo que irá trabalhar em nós. Quando eu estou chamando todo mundo para rever a fé, eu estou chamando para uma fé que é madura. Não é uma fé que caminha de acordo com o vento, mas é uma fé que te instala. É uma fé que te sustenta, é uma fé que te faz caminhar independente do que você tiver que viver. Não é qualquer fé que eu estou te chamando. Estou te chamando para uma fé verdadeira. Né? É isso, é o que vai ser de verdade a nossa grande transformação. Para isso eu preciso de um contato com a palavra. Se eu não conhecer aquilo que a Escritura me revela, se eu não conhecer aquilo que os apóstolos me contaram, eles que conheceram Jesus, conviveram com Ele, tocaram nele, fizeram refeição com Ele, é Ele que vai nos contar, nós temos essa fé, não é? Que isso nos é dito na palavra, e é preciso que a gente leia essa palavra. Né? Então, enquanto eu não tiver esse contato, né, eu preciso estar em contato com o fogo, para que eu possa ser transformada. E é o fogo da palavra de Deus e o fogo dos sacramentos. Né? Enquanto eu não passar pelos sacramentos, né? Enquanto eu não passar pela Eucaristia, onde eu vou tendo contato pessoal com o Senhor, como é que eu vou caminhar na confiança com Ele? Né? Enquanto eu não acreditar de verdade, porque existiu primeiro um relacionamento. Né? É tão interessante que esse relacionamento inicial com Jesus, ele é tão descrito, se a gente conseguir avaliar, semana da outra vez eu falei com vocês de um trecho do Pequeno Príncipe, e dessa vez tem um outro trechinho do Pequeno Príncipe que revela esse nosso crescimento de fé. Quem teve a oportunidade de ler, vai saber quando o príncipezinho chega perto da raposa e fala com ela assim, brinca comigo? Ela fala, brinco não. Brinca comigo? Não brinco. Mas brinca comigo, eu estou tão sozinho. E ela fala, não vou brincar. Mas por que você não quer brincar comigo? Ele fala com ela. Ela fala, porque você não me cativou. E ela diz, o que é cativar? Cativar é assim, você vai ser o único menino para mim entre todos, e eu sou a única raposa para você entre todas. Mas como é que a gente faz isso? Olha, é simples, você tem que vir todos os dias. Todos os dias? Sim. Todos os dias. E na mesma hora. Na mesma hora? Sim, na mesma hora. Por quê? Porque se você vier às 4, às 3 eu começo a ser feliz. E quando você vier, não assente perto de mim, você não me conhece, você não sabe quem eu sou. Assente longe de mim e me olhe de canto de olho. Até que cada dia que você for chegando, nós vamos sentando mais pertinho um do outro, até que eu possa olhar nos seus olhos. Você olha para mim e eu olho para você. E você vai ser o único para mim e eu serei a única para você. É assim que vai ser. E aí ela fala com ele, vem cá, olha o campo de trigo. O trigo não me interessa, ela diz ao Pequeno Príncipe, porque eu não como trigo. Mas quando você tiver me cativado e o vento bater no milharal e os cabelos ventarem e balançarem, eu me lembrarei dos seus cabelos louros e sentirei saudade de você. Essa é a nossa relação com Deus. Para poder crescer na fé, para ter uma fé que vence o mundo, uma fé que tem um sustento, que é o nome do Senhor, ela tem uma caminhada. E essa caminhada ela é diária porque não é mágico. É uma construção de uma relação de amor. Então, por isso eu encontro com Ele todos os dias, no mesmo horário, porque Ele me espera, no mesmo horário. Então, é o momento que a gente tem da oração diária, no seu quarto, ou no lugar que você escolheu para rezar. Então, eu faço esse contato, né? Todos os dias eu tenho que estar lá com Ele. Então, a gente entra, fecha a porta do nosso quarto, e tem uma correspondência desse trecho que Jesus disse assim, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, que teu Pai, que te vê lá no escuro, lá no segredo, Ele te recompensa. Essa palavra que Jesus disse tem uma correspondência Apocalipse, que diz que quando a gente fecha a porta de cá, abre a porta do céu. E aí a gente entra, e a gente vai entrando, e para entrar tem uma senha, e a senha chama Pai. Então a gente vai entrando e diz Pai, e Ele vai falar, o que foi? Eu estava à sua espera. A gente precisa viver essas relações com mais profundidade, com essa certeza daquilo que Ele nos disse. Acreditar na palavra de Deus e assumir essa palavra para que a gente possa viver a experiência de um Deus que é vivo.
Enquanto a gente não experimentar um Deus que é vivo, a nossa fé vai ser sempre uma fé que qualquer coisa te derruba. Mas então é preciso que a gente ouse desejar viver isso, né? Porque quando as dificuldades da nossa vida se levantar, como é que eu vou vencer as dificuldades? Como? Né? A Bíblia tem sempre tantos exemplos para poder nos mostrar que quando o mundo se levanta, e hoje a gente está vivendo, só o fato de a gente assumir que é cristão, é quanta coisa que se levanta, contrário. Mas é tão interessante a gente lembrar da história de Davi e Golias, né? Quando o gigante Golias falava com Davi, vem cá, que eu vou pegar a sua cabeça e eu vou te esfarinhar todo, vem. E ele estava todo armado, né? Todo armado. E no primeiro momento, como é que Davi ficou inseguro diante do tamanho daquele gigante? E ele falou, como é que eu faço para poder derrotá-lo? E ele foi com as mesmas armas de Golias. Então, quando ele colocou o escudo, que ele se vestiu, que ele colocou e que ele segurou a espada, ele não deu conta de equilibrar. E como ele não deu conta de equilibrar, ele entendeu que ele não daria conta de vencer dessa forma. Ele falou, não tem jeito de eu ficar dessa forma. E às vezes é assim na nossa vida. Quando chega um problema, uma dificuldade, a nossa dificuldade de confiar e de entregar alguma coisa a Deus é tão grande que a gente vai procurar as coisas do mundo. A gente procura aonde eu vou me segurar. Mas a fé que eu estou te convidando a crescer é uma fé que você abandona as suas seguranças. E a única segurança que você tem é o Senhor. Somente Ele. É essa fé que eu estou te desafiando a viver, a começar a viver essa fé. Onde você abandona tudo que você segura. Porque às vezes a gente vai segurar na nossa condição financeira, a gente vai segurar naquela pessoa importante que a gente convive, no nosso nome, no nosso sobrenome, mas a gente vai confiar no nome só. E Davi, quando ele percebeu que ele não podia carregar aquilo tudo, ele disse para Golias, você pode vir armado como você quiser, eu irei armado a você com a única coisa que eu tenho, com o nome de Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Eu digo para você que para a gente caminhar, até a gente chegar numa confiança incondicional, isso não é mágica. Nossa Senhora, cada vez que apareceu as crianças, ela sempre escolheu crianças muito pobres e semi-analfabetas. Sempre. Por quê? Todas as vezes que ela apareceu, ela disse a essas crianças que tudo nesse mundo a gente venceria com a oração e com a nossa conversão. Então, esse é um caminho. Porque o processo nosso de conversão, ele é lento, mas ele é muito lento. Até na hora da morte a gente vai estar se convertendo. Sabe por quê? Porque somos lentos. Nós custamos assumir a nossa vida espiritual. Jesus não é uma tralha que a gente carrega, entre tantas coisas que a gente carrega pelo mundo. A centralidade da nossa vida é Ele. E enquanto a gente não entender que a nossa felicidade reside em tê-lo como centro da nossa vida e tê-lo como grande amigo, nós vamos sair procurando a felicidade onde ela não está. Procurando a segurança e o conforto da nossa vida onde ela não se encontra. Porque está somente no nome, que é Jesus. Mas é o que eu tenho falado com vocês aqui. Esse é um caminho, né? Porque eu preciso pedir a Deus que nos dê a graça da infância espiritual. Eu preciso me abandonar a Ele, eu não posso abandonar a um desconhecido. Eu me abandono a alguém que eu conheço. Eu não posso abandonar a qualquer um. Eu conheço somente o Senhor. Então, é devagar que a gente faz isso. Mas é um caminho de todos os dias. Filó, posso pular algum dia? Não, não pode. Cada dia que você não se dedicou a encontrar com o Senhor, nós perdemos. Quem perde é a gente, né? Porque no segundo dia fica mais difícil voltar a rezar. É impressionante. Todos os dias eu preciso me encontrar com Ele para criar intimidade. Tem que ser íntimo. Tem que ser eu e Ele, naquela intimidade. Sem isso, a gente não caminha. Sem isso, a nossa fé é fraquinha. A nossa fé é frágil. Qualquer vento derruba. Qualquer situação adversa me deprime, me coloca no chão e a gente não é capaz de se entregar ao Senhor. Realmente eu preciso conhecer, né? Conhecer, ouvir, né?
obedecer. Está escrito na palavra. O que Deus Pai falou na transfiguração lá no Monte Tabor? Ele disse, ouviu, esse é meu filho amado, ouviu. E na palavra de Deus, na Bíblia, nós sabemos que ouvir significa obedeça. Escute e siga aquilo que ele falou. Sem isso, como é que nós vamos crescer? Né? Se eu não me alimento, se eu não alimento a minha fé, o mundo o dia inteiro vai tentar tirar a gente disso. O dia inteiro ele vai tentar tirar essa confiança no Senhor. O dia inteiro o mundo te puxa para outras questões que não Deus. Então, voltar o olhar para o Senhor, centralizar e confiar. Confiar incondicionalmente. É fácil? Claro que não. Como é que eu vou entregar alguma coisa a alguém que a gente ainda não sabe direito quem é, não é? É preciso confiar, é confiar. Vocês lembram da história de Gedeão? Vocês podem ler ela de novo, está lá em Juízes, né? Está em Juízes. Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6, 7. Quando Gedeão tinha que enfrentar um exército. O exército era muito poderoso. E o Senhor, na véspera, apareceu para ele e disse, Gedeão, você pode enfrentar esse exército, porque eu estarei contigo. Senhor, mas eles são numerosos demais. Gedeão, você vai arrumar o exército, Gedeão. Você não tem que se preocupar, Gedeão, porque eu estou contigo. Mas, Senhor, eles são muitos. Mas eu estou contigo, Gedeão. Não tenha medo. Aí Gedeão arrumou um exército com 32 mil pessoas. O Senhor falou, não, Gedeão, mas é gente demais. Senhor, mas o senhor viu de lá quantas são? É muita gente. Mas, Gedeão, eu estou com você. Mas, Senhor, não, Gedeão, manda 22 mil embora. Sabe por quê? Porque senão vocês vão achar, que a vitória de vocês está na força de vocês. E a vitória de vocês está, na verdade, é na minha mão, Gedeão. E aí o Senhor diz assim, Gedeão, vá lá, vá à noite lá, no acampamento. E sozinho, Senhor? Vá lá, Gedeão, no acampamento do inimigo, para você poder ver como é que eles estão dispostos. Mas se você estiver com muito medo, Gedeão, chama um companheiro. Mas eu estou contigo, Gedeão. Aí Gedeão chamou o companheiro e foram lá para poder avaliar. Aí o Senhor falou, Gedeão, 10 mil é gente demais. Mas, Senhor, o senhor viu quantos são? Não se preocupe, Gedeão, eu estou contigo. Então o Senhor falou, Gedeão, pega os seus homens e coloque eles para poder tomar água. E você vai escolher os homens que se agacharem e tomar água como um cachorro. Eles vão lamber a água. Você vai escolhê-los. E Gedeão ficou observando aqueles homens e selecionou somente 300 homens. Você imagina, eles começaram com um exército de 32 mil, o Senhor reduziu para 300. E com um grupo de 300, Deus armou somente com a espada de Gedeão. E outros levaram apenas cântaros vazios. E com luz. E aí eles dividiram em 3 grupos de 100, ficaram cada um num ponto do acampamento, e a ordem de Deus, eles começaram a tocar as trombetas. Eles tinham trombetas, somente Gedeão tinha arma. E na hora que eles tocaram as trombetas em pontos estratégicos, todo o exército inimigo acordou, desnorteado, e lutaram entre eles mesmos. E morreram. E Gedeão venceu com uma única espada que era dele, quando ele levanta para declarar a vitória. Então, Deus nos prova que a única arma que, na verdade, a gente precisa é a confiança no nome daquele que nos sustenta e que nos criou. Mas como é difícil chegar num ponto desse. Não é fácil, né? Porque exige de nós um querer, porque Deus nos deu a liberdade, Ele colocou a fé em cada um de nós. Mas Ele não nos obriga a crer, Ele apenas nos convida a crer. Ele apenas nos convida, somente isso. Então tem que ter um encontro entre a liberdade nossa e a graça que Deus dá. Se eu desejar, se eu buscar, isso acontece. Mas se eu não buscar, Deus não vai me penalizar por isso, imagina. Quem vai perder e não andar na presença do Senhor sou eu mesma, não é? Eu que vou viver uma existência mais fragilizada porque eu não estou sustentada. Porque essa é a segunda palavra, né?
A primeira palavra é a confiança que a gente estava falando. Essa entrega, esse abandono. Então, eu confio em quem? Naquele que me criou, naquele que me ama. Eu confio nesse amor. Eu confio na frase que ele disse: eis que estarei convosco todos os dias. Jesus não pulou dia santo, feriado. Não pulou pandemia. Ele está conosco todos os dias. Né? Mas como é difícil até a gente tomar posse das palavras de Deus e viver isso. E a segunda palavra, que é essa, não é? É aonde eu estou, onde eu coloco meu pé. A palavra, a fé tem que estar enraizada. Eu tenho que ter algo que de verdade dê sustentação, dê fidelidade. Aonde que você de verdade, a hora que o vento bate, a hora que você perde as coisas que você achava que estava seguro, aonde você está? Jesus contou uma parábola. E ele contou essa parábola e a gente vai encontrá-la em vários lugares, né? Eu separei o trecho de Isaías, de Mateus, e ele diz assim em Mateus 7, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem sensato que construiu essa casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra a casa, e ela desmoronou. E foi grande sua ruína. Vocês podem observar, se você pegar na sua casa agora a Bíblia e comparar Mateus 7, 24. Jesus fala a mesma sequência, naquele que construiu a casa sobre a rocha e aquele que não construiu, é a mesma. Caiu a chuva, as enxurradas, soprou o vento. É igual. Porque vai bater na... Que casa que o Senhor está falando? A casa que Ele construiu para Ele habitar é cada um de nós. Então, como é que é a minha vida? Aonde que eu estou alicerçando a minha vida? Em cima de que eu estou na hora que tudo que eu acredito falha? Aonde eu coloco a minha segurança e falha? Aonde eu estou colocando isso? Somente vence aquele que colocou aquilo em Deus. É aquilo que está escrito em Isaías. Isaías diz assim para nós: se vocês não acreditarem, vocês não se manterão firmes. Isaías 7, versículo 9. Se vocês não estiverem alicerçados sobre o nome de Deus, você não vai ficar de pé. Eu digo para vocês que é tão interessante, né, que quando a gente vive, né, eu trabalho com dor todos os dias. E Santo Agostinho, ele tem colocações brilhantes. E ele diz que a gente é capaz de conhecer uma pessoa, você conhece o caráter de um homem, é na dor. Porque você vê exatamente aonde que ele está sustentado. E é verdade isso, né? Há uns anos atrás, um pai me impressionou profundamente, né? Aos olhos do mundo, ele era um nada, um homem de uma simplicidade, né? Vestido miseravelmente. E ele chegou no CTI, a chamado nosso, e eu fui dar a notícia para ele que o filho dele havia morrido. E quando eu dei essa notícia para ele, esse homem, eu conheci aparentemente um homem muito pobre, mas foi o homem mais rico que eu já me encontrei, porque esse homem tirou o chapéu e disse: Deus me deu, Deus levou. Louvado seja o nome do meu Senhor. Chorou, enxugou as lágrimas, olhou para mim e disse: doutor, o que eu faço agora? E eu falei com ele: agora o senhor vai me dar um tempinho para respirar. Também para que agora eu dê conta de dar uma sequência, porque essa fé do Senhor é a fé que é capaz de me sustentar. Então, viver isso, e eu vejo quando as mães falam comigo: doutora Filó, mas a minha vida é esse menino, eu digo: está errado, porque a nossa vida tem um nome, é Jesus. Ele é o nosso centro. O resto é aquilo que nos é dado para que a gente caminhe até Ele. Mas nada pode se colocar no nome do Senhor, senão eu não sou alicerçado. Lembra do jovem rico? Lembra que foi atrás de Jesus, caiu aos pés dele e falou: mestre, como é que eu faço para ter a vida eterna? Ele falou: viva os mandamentos. Ele falou: mas eu já faço tudo isso. Jesus falou: na verdade você faz mesmo. Então vende tudo que você tem e me segue.
E ele chorou porque ele não deu conta. Né? Ele não deu conta de abrir mão de onde estava a segurança dele, de onde ele estava alicerçado, para abrir mão de tudo e se abandonar em Deus. Né? E saber que a segurança dele, a confiança dele, estava em uma pessoa, em uma só, é Deus, é o nome de Jesus, é aquele que já nos provou, né? Vocês imaginam, Deus nos amou tanto que morreu na cruz por cada um de nós, morreu para nos redimir, para nos salvar, veio nos buscar e para abrir as portas do céu para nós. Então, acreditar nesse nome do Senhor, na hora que a morte te visita, na hora que a situação chega difícil na nossa vida, porque a morte é sempre uma ferida, é sempre algo que nos machuca profundamente. Então, será que eu sou capaz daquilo que ele perguntou para Marta? Marta, se creres, tu crês, Marta, que todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá? A gente de verdade acredita nisso? Porque é isso que nos sustenta. Esse é o testemunho nosso cristão. A gente não desespera quando a gente tem Deus, a gente espera em Deus. Então é muito sério. Quando a gente afirma que crê em Jesus, que essa fé é que a fé que vai vencer qualquer coisa, nós não podemos esquecer que às vezes nós somos a única Bíblia que alguém que vai nos encontrar vai ler. E se eu, diante do sofrimento, da dor, eu desespero, o que aquele que não crê espera? O que ele vai fazer numa hora dessa? É numa hora dessa que eu tenho que dar o testemunho daquilo que eu creio. Mas não é fácil não. Principalmente se eu não vivo uma vida com Deus, ou eu só tenho uma consciência de Deus. Ou aquilo que as pessoas dizem de uma forma muito triste, né? Elas falam, eu sou cristão, eu sou católico, não praticante. Isso não existe. Isso não existe, não é? A gente tem que acreditar e viver uma vida na presença de um Deus que é vivo. Como Deus convidou Abraão, anda na minha presença e ser santo. Então, caminhar na presença do Senhor todos os dias sob o olhar dEle. E saber que naquele olhar eu posso lançar toda a minha vida. Deixar os meus medos, os meus temores, aquilo que me amedronta, aquilo que me faz insegura, eu coloco aonde? No coração do Senhor. Na certeza que eu caminho de mão dada com Ele. O quanto que é maravilhoso ter Deus como amigo e dizer a Ele, Senhor, me dá a mão, porque se o Senhor me der a mão, eu não terei medo. Mas que difícil é fechar os olhos e deixar Deus nos conduzir. Que difícil é se entregar de verdade, não é? Que difícil é fazer uma entrega ao Senhor. E Jesus é tão interessante, né, que quando ele conversa com o orientador espiritual do Padre Pio, ele fala com ele, por que vocês têm tanta dificuldade em confiar, se entregar? É porque vocês vão a mim, olha as comparações que ele faz as comparações do nosso mundo, né? Ele fala assim, vocês vêm a mim igual quando alguém vai ao médico e leva a receita pronta. Então não precisa de ir a ele, vai já sem a receita, então siga a sua receita, não precisa ir até o Senhor. Ou quando uma criança pede alguma coisa para a mãe, a criança fala, mãe, faz isso para mim. Você que é mãe, que está me ouvindo do outro lado, é claro que a gente vai fazer alguma coisa. Mas aí a criança resolve tentar ajudar a mãe. O que ela faz? Ela atrapalha a mãe. Né? É fácil se entregar de verdade? Não, eu te garanto que não é. Porque na minha vida também isso foi um contínuo, né? Isso também na minha vida é uma caminhada. Aquilo que eu disse no início. A nossa caminhada de fé, ela não é mágica. Ela é uma história de vida. É uma história de vida que eu resolvi, porque eu fui convidada, porque Deus me deu essa graça de ter sido escolhida, amada, né? Escolhida para nascer, escolhida para viver. Quando a gente compreende que a nossa vida é uma dádiva, é um dom, o Senhor te convidou a existir. Porque Ele sonhou com cada um de nós antes que Ele criasse o mundo. Ele sonhou com cada um. E nos convidou ao mundo. A gente poderia não existir, mas Ele quis a gente aqui. Então, quando a gente pensa nisso, fala, e Ele nos criou para o amor, para viver o amor. Né? É isso que Ele deseja. Né?
Isso que Ele quer os filhos o quê? Felizes. Deus olha para nós e gostaria que a gente entendesse que a nossa vida é bem-aventurada. Mas a gente custa compreender isso, né? A gente acha que é só a gente que deseja Deus. Eu te digo que Deus nos deseja muito mais do que a gente deseja Ele. O que Ele disse para a samaritana? Dá-me de beber. Tenho sede. Sede de quê? Ele tem sede da sua alma, tem sede da sua vida, tem sede de caminhar com você, tem sede de participar da sua vida. O nosso Deus deseja uma relação de verdade, uma relação íntima, uma relação bacana. Jesus não quer uma relação escolar conosco, não, gente. Deus quer muito mais. Mas é muito mais. Imaginou até a gente chegar como Paulo, poder dizer, não sou eu que vivo, é Ele que vive em mim. Já imaginou, quando eu disse dessa casa, que somos cada um de nós? Será que a gente se preocupa, na nossa casa, construir de verdade, de forma que Deus habite? Que seja Ele o morador disso aqui, dessa tenda que vai acabar? Já imaginou a gente pensar nisso? Como que a gente vai caminhar com um passo firme, na alegria de ser peregrino, de possuir as coisas que Ele nos permite possuir, mas sem que essas coisas sejam nossos donos? Caminhar com liberdade, porque se eu sou peregrino, eu não posso carregar muita coisa, não é? Porque isso me atrapalha a andar. Eu tenho que ser leve para poder ir embora, caminhar com leveza e com menos coisa presa. Eu tenho que caminhar com Deus, de mão dada, e, se possível, de olhos fechados. Por quê? Porque se eu tenho consciência de um Deus que me ama, se Ele me criou por amor, para viver o amor, para voltar para casa, será que eu tenho dúvida que Ele vai fazer alguma coisa na minha vida que vai ser para minha infelicidade? Às vezes a gente acha isso. A gente acha que Deus é aquele que está esperando o momento para colocar o pé e eu cair. Está vendo que é muita imagem de Deus que a gente tem que quebrar, que a gente carrega. Até a gente entender que o amor de Deus é único por cada um de nós. Né? Mas esse trabalho dessa fé. Né? Ele vem revelar esse amor e eu preciso acreditar nesse amor e viver esse amor. Eu posso te convencer disso? Nunca. Eu posso, e a gente vai rezar para que o Espírito Santo convença cada um de nós desse amor incondicional de Deus por nós. E à medida que eu for lendo a palavra, lembra que eu disse? Se eu for lendo a palavra, à medida que eu for chegando em cada Eucaristia, Deus que vai trabalhando tudo isso em mim. À medida que eu me permitir viver experiências. Eu te digo, quando eu disse, confia, comece a entregar coisas pequenas ao Senhor. Deus é tão bom, né? Está escrito na palavra de Deus assim. Provai e vede que o Senhor é bom. Então experimenta isso. Provai e vede que o Senhor é bom. Que é a única pessoa que nunca vai falhar, que nunca vai te decepcionar, que nunca, mas é nunca, nunca Ele vai te deixar na mão. Nunca o Senhor vai nos deixar na mão. Mas isso você tem que experimentar, você tem que pôr o pé. Fé é assim, você põe o pé e Deus põe o chão. Você põe o pé e Deus põe o chão. Deixa eu contar para vocês um caso tão antigo meu. Há muitos anos atrás, lá no CTI, chegou um bebê para nós de madrugada. E esse bebê chegou do interior, muitos anos atrás, provavelmente há uns 25 anos atrás. E ainda não existia nem celular, não é quase ninguém tinha, acho que nem sei se tinha todo mundo, a gente tinha bip, né? E esse bebê chegou, foi feito o exame de madrugada, cedinho, muito cedinho, e viu que ela nasceu com as arterinhas do coração trocadas, se chama transposição dos grandes vasos, e essa é uma cirurgia emergencial. O cirurgião-chefe estava em outro hospital, não estava dentro da Santa Casa. E eu liguei para ele me disse, Filó, tem que trazer a criança para outro hospital. Mas você tem que trazer a mãe da criança, porque eu preciso da autorização dela para a cirurgia. Falei, tá certo, nós iremos. E naquela época, a gente não tinha como comunicar, as mães não ficavam com as crianças no hospital. E eles me disseram, Filó, mas como é que você vai providenciar o transporte dessa criança sem a mãe? Falei, não, porque eu fiz um combinado com Jesus. Enquanto a gente prepara a transferência, porque parece brincadeira, mas transferir um bebê de 3 quilos é muita coisa para poder arrumar. Enquanto nós preparamos a transferência, nós vamos fazer essa parte que nos deve. Jesus é a única pessoa que sabe onde a mãe dessa criança está internada. Onde é que a mãe dessa criança está? Eu falei com Jesus, nós vamos fazer essa transferência de parceria. Nós fazemos a nossa parte aqui. E o Senhor localiza a mãe para mim e só traz essa mãe, porque eu tenho que ir lá para o hospital levar esse neném, que ele tem que ser operado agora.
E aí nós fomos organizando, relatório a ser feito, chamar a ambulância. E toda vez que a gente sai do hospital, eu trabalho lá na Santa Casa, as ambulâncias chegam à frente do hospital. E a gente, quando vai sair, a gente sai pelos fundos do hospital. Muito bem. E aí, enquanto a gente preparou tudo, colocamos o bebê na incubadora de transporte, fomos descendo com a criança, estava lá. A fisioterapeuta desceu conosco, desceu o supervisor de enfermagem, que nem geralmente vai todo mundo, vai a gente e a enfermagem somente. Mas esse dia foi a supervisora, desceu também a fisioterapeuta, e nesse dia a gente teria que sair não pelos fundos da Santa Casa, mas pela frente da Santa Casa, porque estava tendo uma obra nos fundos. E eles falaram, Filó, mas como que nós vamos transferir esse menino? A mãe não chegou. Eu falei, gente, tudo pode dar errado nesse transporte, menos a parte que eu entreguei para o Senhor. E a parte que eu entreguei para o Senhor é que a mãe do menino precisa chegar, e a única pessoa que sabe localizar essa mãe é ele. Então, Deus não vai falhar. Filó, mas nós já estamos chegando perto da ambulância. E nós estamos chegando perto da ambulância e nada da mulher chegar. E é assim, quando a gente vai transportar o bebê, entra uma pessoa na ambulância e a outra fica de fora, porque o neném está na ventilação mecânica, está com tanta coisa ligada. A gente vai junto, né? No 3 a gente vai junto, porque quando eu levanto de cá, está todo mundo junto para não perder nada. Não pode perder veia, não pode perder o tubo, não pode perder uma sonda, não pode perder nada, senão a gente compromete aquele transporte, compromete a vida do neném, né? Então, no momento que tinha a turma de dentro e eu estava do lado de fora, na hora que nós fomos fazer a contagem até o 3, quando nós começamos a contagem, alguém bateu no meu ombro e disse assim, doutora, a senhora sabe onde é que está o meu filho? A Santa Casa tem 1.200 leitos. Eu olhei para ela, eu tinha certeza absoluta que era a mãe daquele menino. Absoluta. Porque a única pessoa que não ia faltar nisso era Jesus. E eu falei com ela, por acaso a senhora veio de que cidade? E ela disse o nome da cidade. A senhora deixou o neném ontem no CTI? Então, o seu neném é esse aqui. Então, mas aonde vocês estão indo? Eu falei, entra na ambulância comigo, que no caminho eu vou contar para a senhora para onde nós estamos indo. Aí colocamos a criança, o pessoal ficou assustado, né? Quando realmente viram que o Senhor não falharia, né? Eu falei, eu disse que Ele não falharia, né? A única pessoa que não nos deixaria na mão era Jesus. Era a única pessoa que não nos ia deixar na mão. E aí, quando a gente já estava na ambulância, saindo, bate na ambulância de novo. Aí já era assistente social da cidade. E ela me disse, eu preciso entrar, porque essa mãezinha que está aqui, ela é analfabeta. Ela não tem nem R$1 no bolso. Ela não vai saber, ela vai se perder aí. Então, eu vou junto para poder conduzir todas as coisas com ela. E eu não preciso dizer para vocês que essa criança tudo deu certo, né? Nós levamos ela para o hospital, foi operada. E com uma semana eu recebi o telefonema da equipe de lá. E eles disseram, nossa, há quanto tempo a gente não vê uma cirurgia tão lisa, Filó. Essa criança foi tudo tão bem. Essa criança não teve um senão na cirurgia. E essa mãe entrou em Belo Horizonte, saiu de Belo Horizonte, sem saber aonde esteve, na mão de quem teve, e sem R$1. Jesus sempre me encanta demais, assim. Tudo que a gente entrega, tudo que a gente abandona nas mãos dele, ele cuida. E como eu tenho o privilégio de trabalhar só com o SUS, né? Eu vejo como é que ele tem realmente a predileção dele pelos abandonados, né? Pelos que não têm nada. Pelos que falam, nossa, agora eu não tenho nada. Eu falo, não, agora que Deus começou a fazer. É agora que Deus tem. Quando as pessoas falam, doutora Filó, mas eu só tenho Jesus. Eu falei, mas então nós estamos ricos demais, né? Nós só temos Ele? Que coisa maravilhosa. Então nós temos, é tudo, né? Nós não temos só Deus, nós temos Deus. O dia que a gente entender isso, pode imaginar? O dia que a gente entender o que significa eu só tenho a Deus. Tenho tudo. Aí já venci qualquer coisa. O que pode, se Deus é por nós, quem pode ser contra? Se eu me entrego a Ele, se eu pertenço a Ele, como que algo pode não acontecer para o bem daqueles que amam a Deus? Não tem jeito. Por quê? Porque Ele me ama. Então, se Ele me ama, eu sei que nada na minha vida que chegar vai chegar para o meu mal. Mas tudo que chegar, chegará para o bem. Então, como eu desejo que você compreenda o que significa isso. A fé que vence o mundo. A fé que vence toda a adversidade. A fé que me mantém de pé a cada dia. É uma só. É acreditar no nome
daquele que nos criou, daquele que veio nos resgatar. É Jesus. É tão interessante porque o dia inteiro, o dia inteirinho, do momento que você levanta até a hora que você deita, você tem a oportunidade de optar por Deus ou não. E o dia inteiro a gente é seduzido. O dia inteiro as pessoas vão tentar te levar para outras opções. Mas você crê, mas você vai conversar com o Senhor, mas você vai dizer isso? Você ainda vive disso? É sim, vivo disso. O tempo inteiro eu preciso me colocar diante do único que sabe, que vence todas as coisas. O dia inteiro eu preciso me colocar diante daquele que é a razão da nossa vida. Aquele que é o nosso sustento. Aquele que fala, de pé, estou contigo. Não tenhais medo. Não tenhais medo, sou eu, o Senhor. É dessa fé que eu estou dizendo a você. Sabe por quê? Porque nada poderá te abalar. Nada poderá te derrubar se você tem por cento da sua vida Jesus. Não há ninguém que possa com você. Não há ninguém que possa com uma mulher de joelhos, com um homem de joelhos. Não há poder maior do que o poder da oração. E oração é simples, né? É se colocar diante dele e falar, Jesus, estou aqui. Estou com medo, estou inseguro, quero melhorar, quero crescer. Jesus, sabe por que eu vim aqui? Igual aquele homem que quando pediu a cura do filho, e que o Senhor, e ele disse, se o Senhor puder, cura meu filho. E fala, se eu posso? Claro que ele pode. Então fala, Senhor, eu creio, mas vem e encontra a minha miséria. Vem de encontro, Senhor, a minha pouca fé, a minha pobre fé. E me ajuda em cada encontro eucarístico, em cada vez que eu comungar, em cada vez que eu ler a palavra, que a ação do Espírito Santo em mim, que ela possa me ajudar a acreditar cada vez mais, a ter mais confiança, a ter segurança no seu santo nome. E que Maria Santíssima, que foi aquela que nunca duvidou, nunca, né? Bem-aventurada foi ela que não duvidou, que acreditou. E porque ela foi bem-aventurada, porque ela acreditou, tudo na vida dela aconteceu porque ela acreditou. E nós? Porque temos tanto medo de dizer, eu creio. Quando eu digo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu creio no nome daquele que veio me salvar, que se chama Jesus, que revelou que somos filhos do Altíssimo e carregamos uma dignidade que a gente não tem dimensão dela. Então, meu querido irmão e irmã que me escuta, toma posse disso. Toma posse que a nossa vida espiritual ela vai ter um começo. O dia que você entender que você é um filho amado. E você tomar posse da hora que você ler a palavra, toma posse da palavra de Deus que diz, eis que estarei convosco todos os dias. E quando ele diz, não tenhais medo. Ele fala, não tenhais medo, uma frase para cada dia do ano. Porque ele conhece a nossa fraqueza, ele conhece o tanto que a gente é vulnerável, ele sabe o tanto que a gente é inconstante. Então vamos pedir a Jesus para encerrar. Nós vamos pedir a ele algumas graças, né? A gente precisa da graça da disciplina, porque primeiro que a gente precisa da graça, porque tudo é graça, né? Para rezar eu preciso da graça, da disciplina eu preciso da graça. Senhor, me dá a graça da oração diária, me dá a graça de conseguir me entregar diariamente, me dá a graça, Senhor, as graças, eu preciso da graça de Deus, né? Para que eu consiga fazer a minha caminhada espiritual. Vamos entender que Deus é Deus, e a gente não põe nem limites em Deus, né? Ele é Deus, em absoluto, né? Então, entenda que Ele é o Criador, nós somos criatura. Ele pode tudo, nós, nada. É assim, a gente se abandona na mão daquele que nos provou que é o Senhor de todas as coisas, né? E agora sob a intercessão poderosa da nossa Mãe Santíssima, aquela que cuida de nós. Sabe o que eu mais amo em rezar Ave Maria? É porque a gente pede a ela pelos dois momentos mais importantes da nossa vida. Agora, que agora nós estamos vivos. É agora que eu tenho para ser feliz. É só agora. O próximo segundo, eu não sei nem se eu termino essa nossa meditação. Nem sei se eu consigo terminar, não é? Então, por isso a gente reza agora. E pela hora da nossa morte. Pela hora que eu vou poder voltar aos braços do meu Pai. Pela hora que eu vou poder voltar para casa. Imaginou que delícia? Fala, Filó, a gente morre de medo desse nome da morte, não é? É a coisa que dissolve qualquer bolinho. Mas nós vamos ter oportunidade de conversar sobre isso.
e porque cremos que Ele reservou o melhor para nós, que vamos voltar não é para qualquer lugar, que nós temos um lugar para voltar, que é o lugar da casa do nosso Pai. Imaginou que é voltar para casa? A gente não tem dimensão disso, né? Mas Nossa Senhora vai nos ajudar. Ela é mãe. Então, por isso que a gente reza a Ave Maria, que eu peço agora e na hora da nossa morte. É ela que vai nos ajudar na nossa caminhada de fé. É ela que vai nos colocar na escola dela e nos ajudar a ter essa fé que não vai tremer diante do mal, não vai tremer diante de nada, porque Deus é Deus e ninguém pode com Ele. Louvado seja aquele que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas, e como águia me preparo para voar. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo